Olá, pessoal. A gente vai começar a trabalhar com vocês agora a resolução de questõezinhas do Enem pelas suas áreas de competência e para cada uma de suas habilidades. Então, a gente vai resolver as questões e comentar a sua respectiva área de habilidade, competência e tal, e né, citar qual é a área da matemática efetivamente que você conhece que se encaixa nisso aí. Vamos lá fazer esse trabalho com a gente aí durante 7 semanas. O legal é que você vai pegar essa matriz do Enem e vai encaixar com os seus conhecimentos de matemática convencionais, aqueles que a gente tem na escola e nas nossas aulas normalmente. A primeira competência é construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais. Ou seja, a abrangência aqui, ela tem a ver principalmente com o lidar com os números. Em especial, como é que a gente vai saber lidar direitinho aí com o nosso sistema decimal de unidades. E como isso aqui está dividido em habilidades, a nossa primeira habilidade é reconhecer no contexto social diferentes significados e representações dos números e operações naturais, inteiros, racionais ou reais. Como é que nós vamos encaixar, então, esse conhecimento numérico dentro de contextos sociais e seus diversos significados? Eu acho que a melhor forma da gente trabalhar isso não é discutindo a habilidade em si, mas pegando um exercício que se encaixa dentro dessa habilidade para a gente poder resolver. Então, façamos isso. Olha o que eu escolhi para vocês. Questãozinha do Enem de 2014. Os egípcios da antiguidade criaram um sistema muito interessante para escrever números baseado em agrupamento. O número 1 é representado pelo bastãozinho, o número 2 por dois bastões e assim por diante, até o número 9, representado por 9 bastões em sequência. Legal. Para o número 10, utiliza-se o símbolo, que parece um dedo ali, ó. E alguns outros números múltiplos de 10 estão descritos na tabela a seguir. Então, você tem uma tabela bonitinha aí, ó. Parece um carinha sendo assaltado, representa 1 milhão, peixinho 100 mil, e assim sucessivamente. Bom, são símbolos que eram utilizados nos hieróglifos da escrita egípcia para representar as quantidades numéricas. Várias civilizações tiveram os seus próprios sistemas numéricos, até que vem lá o nosso sistema decimal, desenvolvido na Índia, né, na Idade Média, que daí, por sua vez, foi repassado ao mundo árabe e hoje a gente chama de algarismos indo-arábicos. E o segredo está em a gente conseguir juntar essas duas coisas. Então, vamos testar a habilidade aí dentro da resolução do exercício. Os números de 1 a 9.999.999 na numeração egípcia derivam dos símbolos da tabela, respeitando as devidas quantidades e posições. Símbolos que representam números maiores são colocados à esquerda e de maneira decrescente são colocados os demais símbolos à direita até a soma deles chegar ao número desejado. Muito bem, isso aqui é o comando do exercício, né? Porque ele está explicando como é que funciona essa numeração egípcia. Então, os algarismos maiores, que representam as quantidades maiores, ficam à esquerda e os menores à direita. Isso é igual ao nosso sistema de numeração, né? Unidades ficam à direita, aí depois vem a dezena, depois vem a centena, e assim sucessivamente. Quer dizer, quanto mais à esquerda, maior você é na representação do nosso sistema numérico. Então, ele está dando um exemplo, o número 321 é descrito ali com 3 símbolos que parecem interrogação, 2 dedos e o bastãozinho. Pois cada um dos guarda-chuvinhas ali representa um 100, os dedos 10 e o bastãozinho 1, igual a 321. E eu quero que você determine aí esse número egípcio representado pelos símbolos aí em tela. Quem equivale a esse cara? Olha que moleza isso. Vamos pegar a tabelinha que está lá no enunciado. E aí? E aí que o carinha ali representa 1 milhão. Então, nós já temos 1 milhão. Os dois peixinhos representam as centenas de milhares. Eu tenho duas delas, então eu tenho 200 mil. Os três tipo dedos representam dezenas de milhares. 3 dezenas de milhares mais 30 mil. Aquelas interrogações, orelhas, o que você achar que é esse símbolo aqui, pessoal, são 7 no total e elas representam centenas. 7 delas, 7 centenas, 700. E mais dois bastõezinhos, mais duas unidades. 1.230.702. E está
resolvido o seu exercício. A resposta está na alternativa D. Compreendeu? A ideia da habilidade aqui é a gente fazer o envolvimento, então, dos conjuntos numéricos dentro do sistema decimal, que é o nosso sistema de numeração, para resolver uma questão que está falando aí de um contexto social antigo em um outro momento histórico, adaptando então aquele sistema de numeração para o nosso. Pronto. Esse é o perfil e a gente utilizou a habilidade aí para resolver o exercício. Legal? Vamos para o próximo. Nossa segunda habilidade, identificar padrões numéricos ou princípios de contagem. Bom, essa habilidade aqui se refere a reconhecimentos de padrões numéricos. Isso aqui tem a ver com sequências, tipo progressão aritmética, progressão geométrica e outras sequências numéricas que a gente pode desenvolver e que existem aos montes. Princípios de contagem tem a ver aqui com o início da análise combinatória, né? Em especial aí com o princípio fundamental da contagem. Esse é o foco desse estudo aqui. Nada muito aprofundado nesse momento, nada muito complexo. Vamos ver o exercício que eu propus para a gente resolver sobre isso. Do Enem de 2016, o padrão internacional ISO 2016 define os tamanhos de papel utilizados em quase todos os países, com exceção dos Estados Unidos e Canadá. O formato base é uma folha retangular de papel chamada A0, cujas dimensões são 84,1 cm por 118,9 cm. A partir de então, dobra-se a formatos conforme o número de dobraduras. Observe a figura. A1 tem o formato da folha A0 dobrado ao meio uma vez, A2 tem o formato da folha A0 dobrado ao meio duas vezes e assim sucessivamente. Pessoal, a historinha, que é o contexto, aqui a explicação de como é feita essa divisão ou essa construção aí dos diversos tipos de formato de papel. A gente não vai nem utilizar as dimensões. O que a gente vai utilizar está aqui, ó. O A0 é uma folha só. Com uma folha A0 dobrado ao meio, eu consigo fazer duas folhas A1, tá vendo? Mas se eu pegar cada folha A1 e dobrar ao meio, eu formo outras duas folhas A2. Quer dizer que com A0 eu formo quantas folhas A2? Eu formo 4 e assim sucessivamente. Reconheceu um padrão? Esse é o segredo. Quantas folhas de tamanho A8 são obtidas a partir de uma folha A0? É um padrão numérico que você está desenvolvendo. Esse padrão numérico nos diz que a folha A0 dá uma folha só. Mas se eu fizer com a A1, que é dobrar A0 ao meio, 2. Com a A2 eu faço 4. A3 seriam 8 usando a A0. A4 formaria 16. Qual é o padrão que você está obtendo aqui? Você está dobrando toda vez que você dobra a folha ao meio, literalmente. A folha A5, o dobro dá A4, 32. Eu conseguiria formar. A6, 64. A7, 128. E A8, 256. Reconhecer padrões numéricos. Isso aqui é uma progressão geométrica em especial. A resposta está na alternativa E. Tá vendo como é simples? Claro que essas habilidades, né, a gente está mostrando aqui o seu princípio inicial. Né? A habilidade de forma muito clara, muito objetiva. Essas habilidades lá na frente elas vão interagir com outros problemas, com outras situações. Aqui é a habilidade nua e crua. Lá na frente a gente vai ver habilidades maiores, que são mais abrangentes e que vão, inclusive, incluir essas dentro do seu bojo. Estamos falando, portanto, das questões mais simples. Legal? Vamos para a próxima. Habilidade 3. Resolver situação-problema envolvendo conhecimentos numéricos. Isso aqui é bem amplo. Eu diria para vocês que situações-problema são aquelas que têm uma proposição em linguagem cotidiana, só que para resolvê-la nós precisamos matematizar. Normalmente isso vai ser feito com álgebra, quer dizer, montando-se equações ou sistemas. Mas em outras a gente pode resolver as situações problemas de forma aritmética, pegando os números e organizando-os por intermédio de cálculos elementares, a fim de que a gente possa dar a solução daquela situação problema, de algo cotidiano ou de uma proposta qualquer. Vamos identificar isso na resolução do exercício que eu propus. Olha lá, no Enem de 2015 veio a seguinte questão.
O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receber ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos. A primeira parte do enunciado está nos dando o contexto, onde que a situação está ocorrendo. E nesse momento, numericamente, eu sei que eu tenho 400 ingressos para uma sessão da tarde e 320 para uma sessão da noite. Agora vamos para os comandos. Quais são as regras desta distribuição de ingressos? Primeiro, cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. Não haverá sobra de ingressos, ou seja, todos os ingressos serão distribuídos. As informações que foram dadas, elas têm que fazer você convergir agora para uma determinada ferramenta matemática, uma ferramenta de cálculo, que te indique o processo. No Enem são muito comuns dentro dessa habilidade questões que envolvem mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Aqui a gente vai focar, claro, em um deles. O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos, segundo os critérios estabelecidos, é. Então vamos destrinchar esse enunciado para a gente verificar o que eu vou usar, o MDC ou o MMC. Então olha a ideia. Para que eu tenha um menor número de escolas, é preciso que eu tenha o maior número de ingressos por escola. Veja, eu quero o número mínimo de escolas. Todas as escolas devem receber a mesma quantidade de ingressos. Então, para eu ter menos escolas, eu tenho que ter mais ingressos por escola. Eu estou dividindo a quantidade de ingressos e quero que essa quantidade seja igual para cada escola. É o máximo divisor comum, o MDC. Eu vou dar o maior número de ingressos para cada escola, MDC. Eu estou dividindo e essa quantidade tem que ser igual, comum, entre o 400 e o 320. Jeito legal de calcular o MDC entre dois ou mais números inteiros. Vamos pegar o 400 e o 320. No caso do MDC, pessoal, a gente só divide por divisores comuns. Ambos são divisíveis por 2. Se eu dividir os dois por 2, eu vou ter 200 e 160. Ambos também são divisíveis por 2. Vamos obter 100 e 80. Ambos também divisíveis por 2. Obtendo 50 e 40. Por 2 de novo, dando 25 e 20. Só que agora, no MDC, eu só posso usar divisores comuns. Tem que ser por 5. E aí eu vou ter 5 e 4. Repara que eu destaquei os 5 e o 4. Assim como eu vou destacar o MDC, que vai ser o produto desses 5 carinhas aqui, que vai dar 80. Qual o significado do 80? Cada escola vai receber 80 ingressos. E o que é o 80? É o maior número que divide o 400 e o 320 ao mesmo tempo, por isso ele é o MDC. Agora, qual é o número de escolas que eu possuo recebendo 80 ingressos? Olha, 5 escolas vão receber os 80 ingressos cada uma para a sessão da tarde. 4 escolas, 4 vezes 80, vão receber os ingressos para a sessão vespertina. Um total de 5 mais 4, 9 escolas. Legal? Tá aí uma bela aplicação para o MDC dentro de uma situação, problema, como o enunciado propõe. E aqui é a nossa ferramenta de cálculo para tanto. Beleza? Vamos para a habilidade de número 4. Habilidade 4 diz assim, avaliar a razoabilidade, olha para bonita, né? Razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos sobre afirmações quantitativas. Pessoal, de boa, isso aqui é muito vago, né? Ou muito amplo, vamos dizer assim. Avaliar a razoabilidade. Na verdade, isso aqui não tem a ver com uma determinada área específica da matemática. Se a gente pegar estatisticamente as questões que caíram no Enem, e que foram qualificadas dentro dessa habilidade 4, a gente vai ver que o processo envolveu muito de razão, proporção. Razão e proporção é muito amplo, porque razão e proporção vai ter regra de 3 simples, composta, a gente vai ter problemas de porcentagem, é uma montanha de coisas, tá?
Eu vou dizer para vocês que avaliar a razoabilidade, na verdade, significa o seguinte. Eu vou usar a palavra razão, que vem do latim ratio. Ratio quer dizer divisão. E a gente diz que razão significa estar coberto da certeza de alguma coisa. Muito bem. Por intermédio do que a gente obtém a razão? De comparação. Então, o contexto latino tem a ver com isso. Como comparar? Avaliar a razoabilidade vai ser feito por intermédio de cálculos, pode ser por razão, proporção, cálculos aritméticos simples, com os quais a gente vai poder verificar se determinado resultado que a gente encontrou, ele está de acordo com uma realidade. Ou seja, vamos também pensar na construção de argumentos, criar, desenvolver cálculos que possam nos levar a um determinado resultado, que seja, portanto, razoável, que seja realista, por intermédio desses valores obtidos. Vamos concentrar então em cálculos aritméticos simples, razão, proporção, regra de 3, que normalmente são as ferramentas que a gente vai utilizar para desenvolver essa habilidade também de perfil tão amplo. Olha a questão do Enem de 2014. Um show especial de Natal teve 45 mil ingressos vendidos. Esse evento ocorrerá em um estádio de futebol que disponibilizará 5 portões de entrada com 4 catracas eletrônicas por portão. Em cada uma dessas catracas passará uma única pessoa a cada 2 segundos. As informações numéricas que eu tenho aqui, nos indicam uma forma de colocar as 45 mil pessoas aí dentro desse estádio. Vamos guardar isso e vamos ver o restante do enunciado. O público foi igualmente dividido pela quantidade de portões e catracas indicados no ingresso para o show para efetiva entrada no estádio. Suponha que todos aqueles que compraram ingressos irão ao show e que todos passarão pelos portões e catracas eletrônicas indicados. Qual é o tempo mínimo para que todos passem pelas catracas? Legal. Nós temos que pegar essas informações numéricas e adequá-las de forma que a gente possa determinar aí o mínimo de tempo para que os 45 mil possam entrar no estádio por aquela quantidade de portões e catracas. Então, vamos organizar essas informações de forma razoável, construindo uma argumentação. Como? Organizando as informações, eu estou fazendo a argumentação. E a forma razoável é que nós vamos comparar essas informações para obter um resultado que quantitativamente seja coerente com a proposta. Olha que sossegado, então. Eu tenho 4 catracas para cada um dos 5 portões desse estádio. Ora, se eu multiplicar 4 catracas para cada um dos 5 portões, eu vou ter 20 catracas. Quantas pessoas devem passar por essas 20 catracas? 45 mil. Como o enunciado propõe que isso aqui tem que ser feito de forma igualitária, quer dizer, por cada catraca tem que passar o mesmo número de pessoas. 45 mil por 20, 2.250 pessoas por catraca. Legal? Olha só. Organizamos as informações, ou seja, estabelecemos a argumentação. Está tudo organizado. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar os critérios para verificar se a quantidade de pessoas que nós vamos ter e o tempo que elas vão levar para poder passar pela catraca vão nos dar uma determinada quantidade de tempo que reflita aquilo que o enunciado nos pede. É um procedimento aritmético bem simples, envolvendo principalmente aqui razão. Ok? Vamos lá então. Olha isso. Se cada pessoa leva 2 segundos, 2.250 pessoas vão levar 4.500 segundos. E agora, o que a gente tem que fazer? Bom, como as alternativas nos falam de horas e minutos, nós vamos dividir esses 4.550 segundos por 60. E vamos obter essa quantidade aqui em minutos. 75 minutos é o tempo mínimo. E 75 minutos, pessoal, 1 hora e 15 minutos. Legal? Apesar de ser um pouco vaga a ideia da habilidade, ela nos leva também a um contexto de compreensão simples. Olha, eu tenho que organizar informações, que é o argumentar dentro da estrutura lógica aí, a fim de que eu possa obter um resultado razoável, um resultado que tenha sentido, que tenha razão dentro dessa estrutura. Legal? E vamos para a última questão, no quinto e último exemplo, na quinta habilidade dessa primeira amostra nossa aqui da competência.
Habilidade 5, ó, avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos. Qual é a proposta aqui, pessoal? Tem algum segmento bem específico de área que a gente vai utilizar? A ideia é a seguinte, ó. Eu vou ter uma situação prática, uma situação contextualizada, uma questão que tem a ver com coisas do dia a dia normalmente, ok? E dentro dela, eu vou ter que utilizar meus conhecimentos matemáticos, numéricos, para poder resolver. Qual é a ferramenta normal comum aqui para a habilidade 5, pessoal? Normalmente, porcentagem, regra de 3, que são ferramentas de cálculo simples que a gente utiliza em coisas comuns, cotidianas. Não são as únicas, tá? Mas são duas ferramentas de cálculo que tem muito a ver com essa estrutura. Portanto, ainda tem a ver com razão, proporção e assim por diante. Em especial aí com regras de 3 e cálculos de porcentagem. Vamos ver como é que é essa historinha. No Enem de 2013, dissemos lá que um comerciante visita um centro de vendas para fazer cotação de preços dos produtos que deseja comprar. Verifica que se aproveita 100% da quantidade adquirida dos produtos do tipo A, mas apenas 90% de produtos do tipo B. Então, quer dizer, o produto A tem 100% de aproveitamento e o B 90%. Esse comerciante deseja comprar uma quantidade de produtos obtendo o menor custo-benefício em cada um deles. O quadro mostra o preço por quilograma em reais de cada produto comercializado. A tabela, pessoal, é bem interessante porque ela é muito objetiva. Está dizendo que arroz do tipo A custa R$2. E aí você tem que lembrar que esse cara aqui ó, tem 100% de aproveitamento. O arroz do tipo B é mais barato, custa R$1,70. Beleza? Mas ele tem apenas 90% de aproveitamento. Como que a gente faz para poder comparar essas duas coisas? A gente tem que comparar fazendo com que essas duas situações aqui fiquem no mesmo grau de aproveitamento. Se eu fizer com que os produtos do tipo A tenham 90% de aproveitamento, eu vou ter então o custo do tipo A para 90% de aproveitamento. E aí é justo eu comparar com os produtos do tipo B. Tá vendo? Estou aplicando para uma situação real, portanto, um cálculo numérico. E o enunciado claramente está deixando para a gente notar que tem a ver com porcentagem. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos pegar a nossa tabela e os tipos de arroz, feijão, soja e milho que devem ser escolhidos pelo comerciante são, respectivamente, por intermédio da tabela, analisar a comparação entre o tipo A e o tipo B, mas dentro de um mesmo padrão, como fazendo o tipo A com 90% de aproveitamento. E, matematicamente, uma das formas de calcular é multiplicar todos os valores que estão presentes aqui no tipo A para arroz, feijão, soja e milho por 0,90. Multiplicar por 0,90 significa encontrar 90% de alguma coisa. Então, 2 vezes 0,90 dá 1,80. O tipo A, com 90% de aproveitamento, ele é mais caro que o tipo B. Nesse caso, vale a pena usar o tipo B. Agora, vamos calcular aqui 90% de 4,50, que vai dar 4,05, que fica mais barato que o tipo B, que é 4,10. Portanto, nesse caso, vale o tipo A. A mesma coisa com o 3,80, multiplicando por 0,90, e nós vamos obter 3,42, que também fica mais barato que o tipo B. Custo-benefício vai para o tipo A. E, finalmente, R$6 vezes 0,90, que dá 5,40, fica mais caro que o tipo B. Custo-benefício vai para o tipo B. Está resolvido o nosso problema. A nossa escolha deve ser, respectivamente, B para o arroz, A para o feijão, A para a soja e B para o milho. Tá vendo? Fizemos a intervenção usando porcentagem dentro de uma situação prática do dia a dia. A alternativa correta, a alternativa D de dado, B-A-A-B. Legal? Pronto. Fizemos aqui uma análise rápida com vocês a respeito das 5 habilidades, com apenas 5 exercícios, a fim de que você tenha uma compreensão um pouco melhor a respeito de como que isso aqui funciona direitinho. Legal? Vão acompanhando as nossas lives aí, para que você possa ter uma compreensão mais aprofundada ainda e, mais para frente, aí, poder aprofundar também os contextos matemáticos por intermédio dos nossos cursos e assim por diante. Falou? Beijos para vocês e até a próxima. Bye.